Aleluia, glória a Deus, que igreja bonita, meu Deus. Deus está cumprindo aquilo que Ele disse a nós, há mais de 5 anos atrás. Amém? Você faz parte disso, você é resposta de oração. Cada um é resposta de oração. Pode ser que a gente não conseguiu ainda ter contato com todo mundo que está chegando, mas uma coisa eu te digo, você é resposta de oração. Amém? Um dia nós geramos vocês em oração e você está aqui. Seja bem-vindo, amém? Aleluia! Nós vamos falar hoje sobre servindo a igreja local. Eita, glória, eu gosto desse tema. Amém, queridos? Mas eu queria dar um breve resumo sobre o culto de ontem. Nós tivemos culto de mulheres e o nosso tema aqui é mulheres florescer. Por quê? Mulheres precisam florescer, não é verdade? Cadê as mulheres desse lugar? Levanta aí sua mão e dá um Nós precisamos florescer naquilo que Deus nos chamou para fazer. E Satanás, ele tenta, pressionar as mulheres, frustrar as mulheres. Ele fez isso com Maria, a mãe de Jesus, porque ele não vai fazer isso comigo, com você. Mas ele não consegue. Amém? Ele é derrotado. Você pode pisar assim no chão bem forte. Diga, Satanás, você está embaixo dos meus pés. Você é derrotado. Aleluia. Então, queridos, ontem nós tivemos um culto poderoso. Se você não estava aqui, quem estava aqui, levanta a mão. Foi maravilhoso nosso culto ontem. Nós recebemos uma boa porção, até eu recebi. Aí você pergunta, mas por que até você? Porque eu venho para a igreja para dar. Mas Deus, Ele também quis me alcançar, amém? Então, eu recebi e foi maravilhoso. Deus, Ele superou minhas expectativas, tanto em mim como nas mulheres, depois da gente conversando. Aquilo que Ele fez, né? Porque alguns anos atrás, a gente fazia culto aqui de mulheres, e eram cultos evangelísticos, e a gente se deparava com algumas mulheres com depressão, isso antes da pandemia, muito antes da pandemia. 5 anos atrás, 2017, 2018, não tinha pandemia ainda, né? Mas Deus me dizia que Ele ia restaurar muitas mulheres nesse lugar. E aí, no começo, a gente começou os cultos, quando se tornou igreja, ainda era vago, aquela coisa, digo, Senhor, ainda não pegou, aquilo que o Senhor me disse, ainda não, sabe? Ainda não está tão firme. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando Ele subiu às alturas, está falando de quem? Diga, de Jesus. Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Diga aleluia. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Aleluia. Vamos pausar, talvez a gente volte para ele. Mas nós vamos ficar até aqui por enquanto, no que diz respeito ao que Jesus fez. Amém? Deixa aí, segura aí, tá, queridos? A gente volta, eu acho que a gente volta. Então, Jesus estava bem quietinho lá no céu, bem confortável. Quem concorda comigo? Eu acho que o céu é muito maravilhoso, melhor do que essa terra.
Não é verdade? Com certeza, é para lá que nós vamos. Não é agora, não sei se o arrebatamento vai acontecer hoje, mas qualquer dia, né, nós estaremos lá. E para isso nós preservamos a unidade, para isso nós perseveramos, para isso nós vivemos para Cristo, não é verdade? Para isso nós servimos a Cristo. Nós alcançamos, edificamos pessoas. Tudo é para isso. Por quê? Porque tudo é para Ele e tudo vai voltar para Ele. Não é verdade? Então, Jesus estava lá bem quietinho, mas Deus teve uma ideia muito maravilhosa. Ele amou tanto a gente, que Ele disse, vai lá, Jesus, eu já tentei de tudo. Ele já tinha tentado com Adão, Ele já tinha tentado com Noé, com Abraão, com vários homens, lá no Velho Testamento. E nenhum deu certo. Com Moisés, mas com Jesus deu tudo certo. E Jesus passou por tudo que você imaginar. Por todo tipo de perseguição, de tentação, de pressão, tudo. Tudo que você passa hoje, você passa pressão? Ou é só eu que passo pressão? Só eu que tenho alguns problemas para resolver. Não, não é verdade? Todos nós passamos por alguns problemas que estão todos diante de Deus e Ele nos dá sabedoria para resolver. Amém? Mas Ele passou por tudo, tudo que você imaginar. Todos os tipos de tentações, Ele foi tentado. Até a não acreditar em Jesus, até não acreditar em Deus. E desobedecer o plano da salvação. Se Ele tivesse feito isso, eu e você estávamos como? Diga, fritos. Diga, a gente ia pretinho para o inferno. Pode dizer, tenha medo não, a gente ia mesmo. Diga, a gente ia pretinho para o inferno. Estão com medo. Vocês não vão mais não. Amém. Ia, é passado. A gente não vai mais, graças a Deus por isso, né, que temos o Senhor na nossa vida. Quem não tem o Senhor, aceite hoje, é importante fazer essa decisão, não é verdade? Aleluia. Então, ele veio, ele passou por tudo, ele deixou exemplo. Ele conviveu com pessoas que traíram ele. Quem lembra de Judas? Judas era uma pessoa de confiança dele. Era um discípulo que comia com ele como os outros. Era um discípulo da confiança dele. O dinheiro era com ele. Ele era o tesoureiro de Jesus. Mas ele traiu a confiança de Jesus. Eu não sei se você já leu, mas a Bíblia diz que ele roubava. Amém? Você pode estar procurando lá nos evangelhos, se exercita para estar conhecendo bem a história dos discípulos. Mas Judas, ele morreu bem atormentado por tudo isso que ele fez, né? Ele traiu quem? Apenas o Salvador. Aquele que tinha como propósito de salvar a humanidade. E, queridos, eu não sei se você já teve pena de Judas, mas eu já tive. Quem já teve pena de Judas? De Judas? Coitado. Coitado, meu Deus. Se deu mal. Infelizmente, né? Teve toda a oportunidade de estar ali com Jesus. Igual os outros. Sentava à mesa. Para pensar essa cena. Jesus ia jantar, vamos dizer, viu? Que ele ia jantar. Todo mundo sentava ao redor de Jesus. E lá estava o abençoado traidor. E eu fico imaginando o coração de Jesus, porque ele é amor, não é verdade? Eu fico imaginando como é que Jesus viu essa situação. Queridos, você acredita que Jesus estava disposto a acreditar de novo em Judas? Quem acredita nisso, levanta a mão. Jesus faria tudo de novo por ele. Colocava ele na mesa, comia junto com ele, confiaria de novo nele. Jesus fazia isso. Tenho certeza absoluta disso. E às vezes, na vida da gente, a gente se depara com pessoas traidoras. É ou não é? Pessoas que a gente não imagina que de repente vai dar um piripaque. Mas não é um piripaque de morrer e passar mal, não. É um piripaque de comportamento, é um piripaque de falta de compromisso, enfim, várias coisas, N coisas. Né? E quando a gente para
e a gente observa a vida de Jesus, a gente diz, meu Deus, Jesus passou por isso. Ele me deixou exemplo de amar, de perdoar, de acreditar de novo, quantas vezes precisar. Até que Deus diga, largue mão. Não é verdade? Tem pessoas na vida da gente que Deus diz, largue mão. Tem pessoas que acontece isso. E nós estamos livres. Amém. Se isso acontecer com você, não se sinta condenado, não. Se você está aí atrás, se você quiser vir mais para frente, viu? Tem muita cadeira, viu? Aqui na frente. Fica à vontade. Mas ele nos deixou um exemplo de quê? De excelência. De serviço excelente. De compromisso. É algo que eu gosto, a gente já ministrou. Já teve um estudo sobre isso aqui. Mas Deus mandou falar sobre isso de novo. Então, é segurança para nós. Não é verdade? Assim como fé. É segurança para nós. Segurança para nós. Então, queridos, tudo que Jesus passou, ele poderia subir e somente. Ele veio, salvou a gente e subia e estava tudo bem. Ou então veio, deu exemplo e não libertava a gente, nada. Mas quando a Bíblia diz aqui, no 9, no 10, que diz assim, ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra. Jesus foi lá no inferno. Lá no inferno. E pegou a chave. Tem uma chave aí? Ele foi lá no inferno. Meu marido não é Satanás, amém? É só um exemplo. Ele pegou a chave da morte e do inferno. E ele disse, estão livres. Dê um aleluia, você está livre. Ele te libertou. Tudo que ele fez, ele não se esqueceu de ir lá e ainda pegar a chave. Depois disso, ele subiu. Amém? Ele passou 3 dias. Depois disso, ele subiu. E quando ele subiu, aqui no 11 diz que ele concedeu dons. Aleluia. Queridos, nós não estamos na terra por acaso. Se você não descobrir o seu dom, você vai descobrir. Sem ansiedade, qualquer hora dessa você descobre. Qual o seu propósito? Para o que você foi chamado? Para o que Jesus te libertou? Para quê? Não, é só para eu ser crente, eu ter a salvação e ir para o céu. Tá bom demais. Não. Ele tem propósito. Ele te chamou com propósito. E no decorrer dessa ministração, a gente vai sair daqui melhor. Mais convicto. Mais forte. Mais firme. Amém, queridos? Aleluia. Vamos para Lucas 22. Não se preocupe se você não tiver um chamado nos 5 dons ministeriais. No finalzinho a gente também vai falar sobre o Ministério de Socorros, viu? Lucas 22, 26. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige, seja como o que serve. Pois qual é maior que estar à mesa, ou quem serve? Quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Vamos pensar numa casa, quem está na cabeceira da mesa é sempre quem? O cabeça, né? Sempre quem está na cabeceira da mesa é o cabeça. Pelo menos era para ser assim. Né? Algumas casas mudam, mas assim, deveria ser assim. Mas isso não é uma doutrina, viu? Se você não senta, seu marido não senta na cabeceira da mesa, você pensa direitinho se você coloca, porque é o lugar dele. Aleluia. Mas quem é o maior aqui? Na história. Quem é maior, nós ou Jesus? Ele veio para nos servir. E ele é o maior, mas ele serviu. Ele deu todos os exemplos que você imaginar. Ele lavou os pés. Ele se alegrou. Teve momento que Jesus chorou.
Teve momento que Jesus se chateou. Então está tudo bem. Está tudo bem na nossa vida. Nós temos uma alma. Ele também tinha. Ele deixou exemplo para nós. Mas ele não deixou nenhum exemplo de soberba. Você concorda comigo? É necessário. E é nisso que eu quero pegar nisso agora. É necessário passarmos pelos processos de avanço, de crescimento. A nossa vida cristã, a nossa vida para quem tem chamado, para quem é servo, é uma escadinha, queridos. É uma escada com vários degraus que você sobe um por vez, ou não. Ou você dá uma voadora assim e chega lá no final da escada. Não. A gente sobe um degrau, outro degrau, mais um degrau, até a gente chegar no topo da escada, não é verdade? Escada cansa? Cansa. Esse processo, espiritualmente falando, cansa? Cansa. É normal. Mas o que é que ele requer de cada um de nós? Que nós não paremos na metade da escada e deixe de seguir até onde ele quer nos colocar. Amém? Você recebe isso? Diga, eu não vou desistir daquilo que ele me chamou para fazer. Aleluia. Que coisa boa. Às vezes, querido, nós precisamos falar. Às vezes nós precisamos falar que nós vamos cumprir todo o seu propósito. Porque na metade do caminho acontece tanta coisa, muita coisa boa também. Amém? Ministério não é só problema e pressão, não. Tanta coisa que a gente para pensar e diz, oxe, minha vida era muito melhor antes. Mas eu nasci para isso, então eu vou cumprir isso. Amém? Nascemos para alguma coisa. É melhor que a gente cumpra. Porque um momento ou outro, meu marido gosta de uma ou outra, Satanás vai pegar. Se não cumprirmos aquilo que ele nos chamou para fazer, algum momento Satanás vai dar uma rasteira. Vai encontrar uma brecha. Amém, queridos? Não é bom que ele encontre vantagem sobre nós. Então, no processo, o que é que acontece, né? No processo. Eu vou ler aqui algumas coisas. Nascemos com um chamado, ninguém nasce pronto. Existem atitudes e passos necessários para entrar no chamado. Existe processo, até quando tem que obedecer a algum processo. Você já parou para pensar? Até quando eu tenho que obedecer esses processos? Até Jesus voltar. E quando eu chegar no chamado, vai ter mais processo? Não, vai não. Eu vou me deitar numa rede, aleluia, oh glória. Eu creio, Jesus. Eu creio nessa rede, na beira da praia, escutando o mar. Só nas férias, né? Ninguém vive só nisso, não é verdade? Vamos continuar tendo outros processos. Outros processos de perseverar. Outros processos de permanecer. De não mudar. Às vezes Deus diz, pronto, eu vou dar um exemplo da gente aqui. Né? Nós somos do Ministério do Verbo da Vida, nós seguimos a essa visão, amamos essa visão. Não são homens perfeitos, nós não somos perfeitos. Mas Deus colocou no nosso coração, de com essa visão, com a palavra da fé e o amor, nós alcançarmos 1% dessa região. Então, tem muito trabalho para a gente fazer. Isso vai ser do dia para a noite? Não. Relaxe seu coração. Faça o que tiver que chegar ao seu alcance. Se o que chegar ao seu alcance é você vir na igreja local e ter um visitante de vez em quando que você traz, está tudo bem. Se o que chegar nas suas mãos é ser luz para o seu vizinho tão difícil de vir à igreja, seja luz. Um dia ele vai vir. Um dia o coração dele vai amolecer e ele chega. Amém? É assim a nossa vida. Então, quando nós falamos nisso, né, de alcançar 1% dessa região,
Aí Jance e Tiago Borba gostam muito de números, eles são muito parecidos. Aí a gente pensando, quando terminar esse bairro, são quantas pessoas? Vou fazer a pergunta que Tiago Borba fez. São 400 pessoas. 400 pessoas. Isso significa o quê? Ou a gente vai comprar o prédio e o terreno, ou a gente vai para outro canto. Sem ansiedade nenhuma. Amém, igreja? Se Jesus voltar antes, tudo bem, ele vai encontrar a gente servindo e buscando isso aí. Mas nesse momento, eu não sei quantos habitantes existem, só Camerina que vai saber que é corretor. Enfim, mas ele não está. Eu não sei quantos já tem nesse bairro, mas nós já estamos galgando para isso. Fizemos evangelismo, estamos aqui perseverando. Quando você traz um visitante, o visitante é edificado, é alcançado, volta para casa diferente, é ou não é? Não é verdade? Então, estamos fazendo a obra juntos. Aleluia! E esse é um dos processos de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Nesse tempo, aqui. Tem muita coisa que Deus quer fazer na minha vida? Tem. Tem muita coisa que Deus quer fazer na vida do meu marido? Tem. Nesse momento, nós estamos caminhando para tudo isso. Ninguém nunca estará 100% pronto. Nós estamos caminhando para essa perfeição. Então, enquanto nós estivermos na terra, os dons ministeriais que fala aqui, em Efésios 4, os 5 dons ministeriais, é para a edificação do corpo de Cristo. Então, é necessário que Deus manifeste no meio do seu povo um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor e um mestre. A igreja não vai ter só o pastor. A igreja não vai ter só mestre. Essa igreja, de fato, já tem profetas e evangelistas. Graças a Deus. E já tem o pastor e já tem mestre, já tem outros pastores, que no tempo certo, Deus vai levantar eles. Amém? Mas no processo, às vezes as pessoas desistem. Queridos, como eu tenho pena quando eu vejo uma pessoa desistindo no processo. Ai, você não tem noção. Eu chego a chorar. Ai, Jesus. Porque eu já passei por tanta coisa e nunca desisti, nem vou desistir. Tanta coisa. Aí às vezes as pessoas desistem com tão pouco. Às vezes só porque estão cansados, sobrecarregados em suas vidas pessoais, seu trabalho, sei lá, não sei. Aí de repente, joga. A primeira coisa que joga é o quê? O congregar, o serviço. Aí fica lento. Aí às vezes quando vem se despertar, Deus já tem levantado outra pessoa. Porque a obra tem que continuar. Você concorda comigo? A obra precisa continuar, queridos. Dói no nosso coração. Algumas pessoas que começaram com a gente lá em 2017 não estão ainda com a gente. Algumas estão e outras não. Algumas estão aí nas nossas igrejas, graças a Deus, mas estão sentadas no banco, não estão servindo. Dá dó? Dá muito dó. Mas o que é que a gente vai fazer? A não ser orar. A gente ensina, a gente prepara, a gente treina. E os valentes ficam. Depois, esses que saíram, criam coragem, não sei se volta, se prosperam onde tiver, não sei. Estão abençoados, amém? Mas dá dó, quando você vê uma pessoa desistindo. Dá dó mesmo. Porque processos são necessários, amém? Quando alguém acha que não precisa de mais treinamento, que acha que já está pronto, que não quer mais passar por aquele processo, que não sei por que o pastor pega no meu pé a respeito disso. Eu não sei por que a esposa do pastor faz isso. Eu não sei por que o meu líder faz isso. Eu não concordo com esse modelo de liderança. Queridos, essas palavras são malignas. E só prejudica uma só pessoa. A pessoa que está pensando isso.
Porque é Satanás quem está inspirando, não é outra pessoa. E a gente tem que fazer o quê? Amar, conviver, continuar acreditando, não é verdade? É assim. É assim dentro de casa, no trabalho, na faculdade. Não é assim? Em todo lugar que a gente vai é assim. Porque dentro da igreja vai ser diferente. Aleluia! Oh, glória! Oh, obrigada, Pai. Isso chama-se soberba. Ninguém chegou à perfeição. Todos os dias, todo mundo tem coisas para melhorar e crescer. Mas também para celebrar até onde chegamos. E continuar crescendo com humildade, respeitando os processos e as autoridades. É muito importante respeitar as autoridades que temos, que Deus colocou em nossas vidas. Queridos, nós estamos aqui, tem coisas que a gente precisa obedecer, que a gente pensa assim, e precisa ser assim, então tá certo. Só. Tem que ser assim, então vai ser assim. Queridos, eu não vou perder tempo querendo questionar, querendo colocar minha opinião à mesa. Para que isso? Se o manual já está pronto. Quando você compra uma TV, quando você compra um celular, não vem com manual de instrução? Acho que agora vem tudo digital. Nem me lembro. Acho que o celular vem tudo digital. Mas tem um manual. Carrega não sei quantas horas. É ou não é? Desobedece para você ver. O tempo de vida do celular, da bateria do celular. Então, se temos instruções, se temos um manual pronto, é só obedecer. Para quê? Porque eu vou dar tanta ideia. Agora, no manual, naquele item, eu posso fazer do meu jeito sem sair daquela regra, daquele padrão. Agora, mudar o padrão, mudar a regra, mudar as coisas que já estão estabelecidas, queridos, isso é perder tempo. É perda de tempo. É andar para trás feito caranguejo. Gosto da oração que a pessoa orou e você dá um presente. Eita, eu estava orando por isso, obrigada. Ai, como é bom, maravilhoso, não é? Paulo estava aqui dizendo que ele não tinha alcançado a perfeição, mas que ele perseverava. Vou parafrasear. Porque ele sabia que tinha um prêmio. Porque ele sabia que tinha um propósito a ser cumprido. Com esse cumprimento desse propósito, tinha um galardão. No departamento infantil, as crianças aprendem que galardão, que a obediência traz bênção. A bênção é o galardão que eles ganham. Então, não é diferente na nossa vida, não. Obedecer a Deus, existe um galardão. Lá em Isaías 1,19, era um versículo que o pastor Bando falava muito, eu nunca esqueço disso. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Às vezes não estamos comendo o melhor desta terra, porque tem alguma coisa que nós não estamos obedecendo. Alguma coisa, sei lá o quê. Entre nós e Deus, entre você e Deus. Deus vai revelar, se buscar. Fidelidade. O que é fidelidade? É cumprir com exatidão, sendo fiel, obediente, constante, perseverante, exato, seguro, tudo que chegar em suas mãos. Tudo que chegar em nossas mãos. Se formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar no muito. Se formos fiéis ao limpar a igreja, a afastar a cadeira, tirar aquele cantinho, aquela poeira ali naquele cantinho que ninguém vê, mas eu estou vendo, então o que é que custa limpar? Não é verdade? De tirar uma telha de aranha, ninguém está vendo, mas eu não estou vendo, então eu vou tirar. De cumprir uma escala, de chegar na hora, de fazer com coração, de não se chatear quando é corrigido, de não se chatear quando precisa fazer mais. Aleluia. Sobre todas as coisas que precisamos guardar é o quê? Coração. Porque dele vem
as fontes de vida. Por que que Satanás fica só lançando lá as setinhas, ó? Um pouquinho de veneno, borrifando o veneno. Aí quando a pessoa estoura, é porque Satanás já estava borrifando veneno. Ninguém se chateia por acaso. É claro que tem as personalidades, nós não estamos falando disso. Não é verdade? É claro que tem a personalidade, todo mundo tem sua personalidade. Tem uns que são mais ansiosos que os outros, tem outros que são mais pacientes. Mas todos temos o fruto do Espírito. Todos nós temos o fruto do Espírito habitando dentro de nós. Quem tem Jesus tem o fruto do Espírito. Amém? Então, o fruto do Espírito é paz, amor, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Eita, domínio próprio não. Pisou no meu pé, eu piso de volta. Quem pensa assim? Eita, aleluia. Eu já fui assim, queridos. Se pisasse no meu pé, eu pisava de volta. Não queria nem saber. Era pisando uma vez, eu pisava duas. Só para... Graças a Deus, Deus me transformou. Por quê? Porque Deus já sabia o propósito. Deus já sabia o propósito. Eita, glória. Aleluia, né, Jade? Tão linda. Oh, Pai, obrigada. Vamos lá para 1 Timóteo 1:12. Timóteo 1:12. Sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim que, noutro tempo, era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Tudo que a palavra diz, ela precisa ser aceita. Nós precisamos receber com mansidão a palavra em nós enxertada. O que vai mudar em nós, coisas que nós precisamos? A palavra. O pastor pode tentar, eu posso tentar mudar alguma coisa na sua vida, lhe aconselhando, lhe orientando. E você pode dizer, não aceito, não quero e pronto. Mas a palavra muda. A palavra, ela transforma. A palavra, ela fortalece. A palavra, ela transforma realidades. Na realidade que ele tem, queridos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você já passou na sua vida nesse assunto de serviço. Eu só sei que a palavra te restaura. A palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma. Ela é poderosa para salvar os sonhos, os planos que Deus tem para a sua vida. Para que você cumpra. Aleluia. Tudo aquilo que Ele te chamou. Vamos lá para 1 Coríntios 9:16. Vocês estão recebendo? Deus é bom. Se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar,
pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para que não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso aqui é Paulo falando. E Paulo, ele se renunciou mesmo para pregar o evangelho. E nem sempre Paulo tinha elogio, não. Pelo contrário, Paulo era muito afrontado. Paulo era muito perseguido. Paulo era muito rejeitado. Mas ele tinha a convicção de que ele, pregando o evangelho, ele ia alcançar aquilo que Deus tinha para ele. Às vezes, tem pessoas que são fáceis, né, da gente falar do amor de Deus. Tem pessoas que são fáceis da gente ministrar a palavra. Mas também tem pessoas resistentes, é ou não é? Em todo lugar tem. Às vezes no trabalho, às vezes numa faculdade. Na faculdade eu acho que é muito difícil. Não é verdade? É um pouquinho complicado. É um mundo, né, aquilo ali. Mas não é impossível. Deus, ele é poderoso para te dar a oportunidade para pregar e ser luz e ser sal naquele lugar. No seu trabalho, aquele chefe que te persegue. Abençoa a vida dele. Aquele chefe que fecha portas para você, que você não sabe o que é que você está fazendo de errado. Já aconteceu isso com você? Eu não sei o que eu estou fazendo de errado, me persegue. Que coisa, que situação. É somente porque você é luz. É somente porque a sua luz brilha bem forte. E está incomodando. Então, tem misericórdia dessa vida. Aleluia. Tiago 1, 7 e 8. Aqui está falando sobre um homem constante. A gente vai ler só o... Vamos ler o 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, queridos, isso aqui também está falando de perseverança. Às vezes no processo, como a gente começou falando, né, nessa ministração, no processo, é muito comum se duvidar. Quando está passando por pressão, quando está difícil, quando você está sendo afrontado, quando você faz o seu melhor e alguém diz, não gostei. Aí você diz, mas eu fiz o meu melhor. Mas alguém não gostou. Tudo bem, deve ser o gosto dele. Amém, igreja? Permanece. Não duvide da sua capacidade. Não seja inconstante no serviço. Não seja inconstante na sua fé. Não seja inconstante em perseverar. Persevere. Qualquer momento, Satanás ele vai ter que se retirar. Qualquer momento, ele vai ter que deixar o caminho livre para você. Porque o maior está com você. Você pode colocar a mão assim em você e diga, o maior está comigo. Ele me fortalece. E ele não vai me deixar sozinho. Aleluia. Aleluia. Tem coisas, tem pessoas que saem da nossa vida e a gente às vezes fica se lamentando, né? Queridos, Deus sabe mais do que a gente. Certamente, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe. Ele sabe se aquela pessoa permanecer no seu caminho,
algum momento ele vai atrapalhar a sua vida. Uns saem mais rápido, outros não, né? Porque às vezes nós mesmos não deixamos as pessoas saírem. Nós ficamos ali, vendo o defeito, vendo a personalidade, vendo que a pessoa pode nos prejudicar e a gente está ali insistindo, segurando. Não, fulano, eu estou vendo teu defeito, eu posso te ajudar, eu posso... Queridos, se a pessoa não quer ser ajudada, o que é que você vai fazer? Nós ajudamos ao ponto que a pessoa abre seu coração. E ela se deixa ser ajudada. Então, relaxe seu coração. Quando alguém, alguma situação que você... chegou o ápice. É isso. E às vezes não é. Porque Deus tem o melhor. Porque Deus tem o melhor. Diga, Deus sempre tem o melhor. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Obrigada, Pai. Cuide bem da sua família. Erros comuns de alguns ministros ou pastores é se dedicar além do normal para a obra e o chamado e esquecer esposa, filho. É necessário ter tempo de qualidade, descanso, diversão com a família. Aleluia. O chamado não pode nos consumir. A ânsia, eu tenho certeza do meu chamado. Queridos, eu já fui tão ansiosa com o meu chamado. Olhe, Deus falava, eu arrumava a mala e ia-me embora. Aí quebrava a cara e dizia, mas não foi o Senhor que me falou. Ansiedade. Existe o processo. O processo. Eu e meu esposo, né, desde que a gente se casou, a gente tem 17 anos de casado. E a gente já deu suporte, a gente já casou sabendo nosso chamado. A gente sabia nosso chamado. Era ou não era? Sabia, mas a gente fugia do nosso chamado. Assim como Satanás foge da cruz, a gente fugia do chamado. Então a gente tentou ser suporte, a gente tentou ser ministra auxiliar, a gente tentou ser... Eu já tentei ser diaconisa. Tá tudo bem se precisar ser. Mas o meu chamado não é esse, o nosso chamado não era aquele chamado. E toda vez que a gente retornava para Campinas, a gente já morou em 2 cidades. Deus falava do chamado. Deus falava do chamado. Um certo dia, eu disse, Senhor, o Senhor tem um chamado, né, para a gente? Amém. Pronto, isso é a minha conversa com Deus, viu? É bem assim, bem simples. Então, se o Senhor tem um chamado, então o Senhor vai cumprir. Mas daqui eu não vou arredar meu pé mais não. Aí eu acho que Deus disse, pronto, fechado. É aqui mesmo. Aleluia. E nós nunca imaginamos que o nosso chamado se cumprisse aqui. Nunca. Nunca. Eu não sei o que passava na cabeça da gente, não. É melhor nem imaginar. É melhor deixar para lá. Queridos, às vezes a gente está num lugar. Aí a gente diz, aqui é tanta pressão. Olha, tanta coisa que eu estou passando. Eu vou me embora. Porque deve ser ali. Aí vai para ali, aí tem a mesma pressão. O mesmo problema. A mesma perseguição. Sabe por quê? Pergunta, diga por quê? Quem tem que mudar somos nós. É uma revelação quentinha, né? Quem tem que mudar somos nós. Nós vamos mudar as situações. E não as situações nos mudar. Eita, aleluia. Queridos, não tem lugar perfeito na terra. Não tem, você não vai achar. Você não vai encontrar lugar perfeito. Não vai. Sei porque agora eu me lembrei das represas de Paulo Afonso. Aquele barulho da água bem forte na parede. Eita, aleluia. É porque foi algo que Deus falou comigo na hora do louvor. Em Paulo Afonso, é a cidade de Jandeci, ela é na Bahia, no sertão da Bahia, uma terra bonita, quente que só a bexiga, como a gente diz aqui. Quente que só a bexiga, quente mesmo, de verdade.
A gente toma banho e já sai com calor de novo. Eu não sei o que é isso. A água parece estar fervendo. E lá tem as represas da Chesf, não é isso? Tu que sabe explicar melhor. Lá tem as represas da Chesf. Então, lá tem uns paredões assim de pedras, porque tem que ser pedra com concreto e ferro e um monte de coisa lá, para a água não romper, né? E a gente passa nessas represas, sempre que a gente vai lá, a gente visita, que eu acho muito bonito. Ver aquela imensidão assim do Rio São Francisco e aquele barulho da água. E a gente, quando passa na represa, numa parede, digamos que essa parede aqui, do outro lado aí onde é o terreno, fosse uma represa de água. E aquele barulho, aquele barulho, aquele barulho. Queridos, aquela parede, ela tem tanta estrutura que aquela água não rompe. Mas a força da água é muito forte. A água encontra outro caminho para ir. Mas também quando abre aquelas represas, o véu da noiva, né? A coisa mais linda. Tem ali uns irmãos, né, que é de lá. É a coisa mais linda. Aquela cachoeira. Meu Deus, eu nunca vi tanta água na minha vida como ali. A força da água forte. Que de longe você passa de carro, molha você. Você é essa água poderosa. Nós somos essa água poderosa. Pode ser que algumas coisas na sua vida estão presas por um tempo. Sabe? Resistência, esse paredão de Satanás na sua frente. Aleluia. Mas quando abrir essa represa, quando se romper, você vai ver o poder de Deus agir. Através de você. Em você e através de você. Porque primeiro Ele cuida de nós. Primeiro Ele trabalha em nós. Não temos como alcançar outras pessoas se não estamos prontos. Não tem como edificarmos pessoas se nós não estamos prontos. Nós precisamos nos preparar. E parar de perder tempo. Às vezes com chateação. Às vezes a gente vai sair de casa, aí acontece um imprevisto. É um sinal para eu não ir para a igreja. Queridos, em nome de Jesus. Deus não guia ninguém trazendo problema. E Deus não escolhe dia para você ir para a igreja. Quem escolhe é você. Ah, é porque eu vim tão cheio de motivação, mas aconteceu uma chateação, vou voltar. Olha, queridos, aqui é o lugar de você ser edificado. A casa do Senhor é o lugar de você sair transbordando. Mas nós não somos os responsáveis por isso. Nós fazemos tudo. Dedicamos. Ontem a gente saiu daqui quase 1h da manhã limpando a igreja depois do culto. A gente teve um momento de comunhão e a gente decidiu a gente mesmo limpar. A gente vinha hoje e disse, não, amanhã eu quero dormir até tarde. Porque quem é mãe não consegue dormir muito, acho que nunca mais na vida, né? Quem é mãe, a gente se acostuma a acordar cedo. Mas a gente saiu daqui bem tarde, onde preparou, eu orei. Obrigado, Senhor, amanhã vai ser tão maravilhoso. Obrigado. E hoje aconteceu tanta coisa que eu disse, hoje Satanás, sai da frente. E o que é isso? Sai. Chuta que é laço. Chuta. Ai, ai, ai. Mas eu sei que Deus está alcançando sua vida. Eu sei que Deus, Ele está transformando coisa dentro de você. Eu sei que você que está em casa, você não está a mesma pessoa antes de começar o culto. Eu sei que Deus vai transformando. Sabe como uma engrenagem que Deus vai colocando? Sabe uma catraca de bicicleta que tem uma corrente, ela sai de vez em quando, está precisando de uma manutenção. Não é assim? Precisa de uma lubrificação ou uma corrente nova. Bem novinho bicicleta, sempre que eu me lembrei de bicicleta. Mas aquela engrenagem, ela não vai se quebrar só porque faltou alguma coisa nela. Então, eu declaro sobre sua vida a unção de Deus, transformando e quebrando barreiras diante de você essa noite.
Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que a unção, ela despedaça todo o jugo de Satanás. Ela não afasta, ela não quebra, ela só por um tempo. Não, ela despedaça. Coloca lá no YouTube depois, despedaçar. Uma coisa despedaçando, porque você vai ver o que é. É pedaço de coisa para todo lado. Então, se você deixar a unção de Deus, quando nós ouvimos a palavra, porque é ela quem nos lava, é ela quem nos fortalece, é a palavra quem nos dá respaldo para continuar. Nada melhor do que a palavra. Não existe profecia, não existe palavra de sabedoria, não existe palavra de conhecimento, discernimento de espírito nenhum que tenha mais poder do que a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele nos deixou a palavra. Jesus era a palavra. Ele era o verbo e ele se tornou carne e habitou entre nós. Então, tudo, a Bíblia diz que ele nos deixou a palavra. E ele vela para cumprir. Aleluia. Obrigada, Pai. Aleluia. Ele vela para cumprir cada palavra ao nosso respeito. Querido, sobre profecia, cuidado no que você anda escutando. Se for uma profecia que saiu da palavra, que te deixou triste e que não teve mudança, não foi Deus. Porque a profecia, ela tem 3 fins. Ela vem para edificar, ela vem para exortar e ela vem para consolar. Exortar não significa te entristecer. Exortar é corrigir, trazer para perto. Aleluia. Tem muito engano sobre profecia. Tem muito engano, queridos. Aleluia, obrigada, Pai. Pelos olhos do entendimento dos meus irmãos, iluminado pela sua palavra. Uma profecia que vai te destruir, que vai tirar de você, que vai acabar com você. Que coisa, para trás de mim, Satanás. Uma profecia que vai acabar, que vai destruir, que vai despedaçar. Se não for o jugo, vai despedaçar é nada. Amém? Vai destruir é nada. Não vai acabar nada. Vai acabar é Satanás. De fazer o que ele está planejando. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não adianta. A Bíblia ela não vai mudar. Porque eu penso isso, eu acho isso, é porque eu não concordo, é porque eu acho que é por aqui. Ah, queridos, Jesus, obrigada. Eu já pensei tanto que caminho certo era por aqui, foi por ali. Eu já pensei tanto que o nosso chamado era fora de Campina e a gente está aqui. Oh, que besteira. Que besteira. Andar, né, mãe? Era mãe e minha sogra. Parem de se mudar de tanta cidade. Parece uns andarilhos. Eita, Jesus. Aleluia. E uma vez, né? Minha mãe disse isso e minha sogra também. Minha mãe disse, olha, Jansen, eu tenho um negócio para falar para você. Eu não fiz rema, não. Ela quer esse jeitinho dela, é minha mãe aqui. Aí ela disse, Jansen, eu não fiz um rema, não, mas deixa eu lhe dizer, meu filho, um negócio. O seu lugar é aqui em Campina. Aí eu disse, vamos orar, porque isso é coisa de mãe. Isso é coisa de mãe, que ela me quer perto, ela quer os netos perto, ela quer você perto, que ela gosta de você. Vamos orar, mas não vamos descartar. Fazem 11 anos que nós estamos aqui. Esse ano faz 11 ou é 12? 12? Já? 12 anos. Aleluia. 12 anos de retorno à cidade tão linda de Campina Grande. Foi, provou. Ela hoje vai dormir feliz.
Oi? Oi? Ah, aleluia, Jesus. E minha sogra também dizia, meu filho, fica quieto. Olha, não voltou para Campina, fica aí mesmo. Para de estar andando, se mudando, acabando os móveis. Ela dizia. Era verdade. Mas a nossa intenção era ajudar as igrejas. Mas a gente nem foi chamado para ajudar a igreja, foi chamado para pastorear. Ele, né? Pastorear a igreja. Eita, Jesus, mas eu fugia tanto disso, mas amém. Estou aqui, amo você, amém? Amo você. Você é fácil de ser pastoreado. Eita. Para de rir, Jadiel. Obrigada, Pai. Vamos falar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, que eu escrevi muita coisa, o tempo já está muito avançado, ele já está olhando para mim ali, eu tenho que obedecer meu marido, ele é meu pastor. Tem que obedecer, amém? Ainda outro dia a gente fala mais. Então, queridos, ministério, serviço, precisa ser leve. Precisa ter frutos, mas precisa ser leve. Precisa ser respeitado os processos. Ah, Jesus. Guto é o nosso presidente do nosso ministério, né? E ele diz assim, ministro, que é ministro, não escolhe o que vai fazer. Então, ministro que fica, não, eu não vou varrer a igreja. Porque o meu ministério é ministrar. Eu não vou para o departamento infantil, não, porque eu não fui chamado para o ministério de criança. Eu fui chamado para pregar a palavra, ensinar a palavra, para fazer uma cruzada lá e alcançar, como Benihim, milhões de pessoas, milhares. Só que, queridos, nesse processo de ministério de socorro, você é ensinado. Você aprende coisas que você vai precisar na sua vida, na sua rotina. Eu já passei até pelo louvor. Olha, vocês fiquem em paz, mas eu já passei no louvor, viu, Carlos? Eu estava olhando umas fotos de recordações e estava, meu Deus, o que é que eu fiz ali? O que é que eu estava fazendo ali no louvor? E eu nunca tive chamado para cantar. Eu já passei em todos os departamentos. E eu sempre soube o meu chamado. Eu sempre tive convicção no meu chamado. Mas eu aprendi com quem? Com Guto e Meri. De não escolher o que fazer. A obra está precisando? Vamos fazer. O pastor está precisando? Vamos ajudar. Querido, você já pensou? Se ele tocasse, ele dirigisse o culto, ele corresse para ficar com as crianças? Sangue de Cristo tem poder. Deus me livre, ele ia chegar em casa arrasado, só para dormir. E eu, já pensou o dia todinho, do jeito que o dono de casa faz coisa, né? A gente quase não tem o que fazer, a gente fica procurando, né, Diário, o que fazer. Porque não tem o que fazer. E está servindo diaconato, criança, dirigindo, ministrando. Deus me livre, já tem doidado. Está repreendido. Então, o ministério de socorros é isso, socorros. E o que é que engloba o ministério de socorros? Diaconato, música, ministério de criança, trânsito, conselheiro ao novo nascimento, batismo no Espírito Santo, assistência social, secretaria e tesouraria. Hoje eu estou aqui na igreja, sou esposa do pastor, secretária, tesoureira, o que mais, Jade? Zeladora, líder do diaconato, líder de missões, líder das mulheres. Eu estou orando, que eu estou com muita liderança, não é de Deus, não. Não quero, não. Quero levantar pessoas. Então, fica firme. Seja fiel. E pode ser que você seja um líder. Seja fiel no serviço. Pode ser que Deus te levante. A gente tem muita coisa para fazer. Eu e meu marido. Nós estamos orando, queridos, por líderes. Sendo levantados por Deus nesse lugar. Para cuidar dos departamentos. Para a gente estar mais livre para estudar a palavra. Precisa. Precisa, amém? Mas nós estudamos a palavra. Não fique seguro não, viu?
Aleluia. Vamos lá para Atos, que não vai dar tempo de ler tudo, mas estou parando, viu, meu amor? Já estou, o louvor pode vir para a igreja se animar. Atos 6. Aleluia. Obrigado, Pai. Atos 6, do 1 ao 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse importante serviço. Então, nós, como liderança dessa igreja, o seu pastor, a esposa do seu pastor, precisa de mais gente para servir. E eu estou orando e eu quero avisar sobre isso. Nós estamos precisando de professores e monitores no departamento infantil. Se você tem desejo de servir, já fez o discipulado, ou até você que ainda não fez, nos procure, que nós vamos fazer o discipulado com você e você vai começar a servir. Amém? A igreja precisa, Cristo precisa, as crianças precisam de você. A igreja precisa funcionar bem. Você já pensou, você aqui, seu filho chorando, agarrado assim na sua roupa? Quem já passou por isso? Seu filho, mamãe, tô com fome. Já pensou que agonia seria? Então, queridos, como eu sou grato pelo departamento infantil dessa igreja, como elas são dedicadas e amorosas com essas crianças, como elas se dão, prepara o ambiente. Ai, meu Deus, é tanta coisa que elas fazem. Como eu sou grata pelo seu serviço no diaconato. Meu Deus, vocês não sabem como vocês me aliviam. Eu não falo muito no grupo, quem é diaconato aqui sabe, porque eu fico muito ocupada com outras coisas. Mas eu creio que o novo líder, ou a nova líder desse diaconato está chegando. Mas a base já está sendo estabelecida nesse departamento. Amém? E eu sei que só vai melhorar. Então, querido, se envolve. Se você está chegando, você é graduado e a gente não te conhece, nos procure. Você não pode ficar no banco. Você não está aqui por acaso. Você não pode desperdiçar os dons e talentos que Deus colocou em você. Dons e talentos são para servir a Ele, ao Rei dos Reis. Aonde? Na igreja. Nós servimos a Deus, servindo pessoas, servindo departamentos, fazendo o departamento crescer, somando, multiplicando, não diminuindo, não dividindo, mas multiplicando, somando. Foi para isso que nós somos chamados. Então, se envolve. Ah, queridos, uma palavra que eu não gosto de ouvir, mas servir demais é peso, servir demais é privilégio. Nem todo mundo pode estar servindo. O que é que diz aqui? De boa reputação. Cheio de quê? Do Espírito. Não é qualquer pessoa que pode estar servindo. E às vezes Satanás fica colocando, fazendo um ninho na cabeça de pessoas. Que é pesado. Ah, é porque é pesado. É porque eu estou cansado. É porque não sei o quê. Queridos, eu posso falar com convicção. Esse cansaço não é natural. É espiritual. Esse cansaço é espiritual. Vamos ter cuidado para não ser uma frieza espiritual rodeando e você não está percebendo. Sutilmente, sabe? Ah, mas você está cansado. Vem na sua mente. Ah, você está cansado. Você deveria ficar em casa hoje. Não vai servir, tem muita gente.
Você precisa servir, você precisa congregar, você precisa se fortalecer. A igreja do Senhor, ela não tem muito tempo na terra. A igreja do Senhor nessa terra, ela está com os seus dias contados. Não sabemos o dia nem a hora, mas está próximo. E o que é que eu e você vamos fazer enquanto Jesus não chega? Enquanto Ele não volta para nos buscar? Eu vou assistir filme, eu vou assistir Netflix. Claro, isso é lícito. Mas passarmos o nosso tempo todo somente com isso não é edificante. Você é uma potência. Você é uma potência. Você pode dizer, diga, eu sou uma potência. Deus precisa do meu serviço. Então, queridos, vamos ficar de pé. Aleluia. E para fechar, Colossenses 3, não precisa você abrir não, porque não vai dar tempo. Colossenses 3, 22 ao 24. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizer, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é o que está servindo. Servimos a Deus, servindo pessoas aqui na terra, mas quem nós estamos servindo de verdade é o nosso Deus. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Homem nenhum na terra vai nos dar a recompensa que Ele pode nos dar. Homem nenhum na terra vai nos reconhecer como Ele pode nos reconhecer. Como merecemos, como achamos que merecemos. Homem nenhum. Então serve ao Senhor com o seu coração, com amor, com dedicação, com esmero. Sabe? Hoje eu estou na escala, vou me vestir assim, eu vou com qualquer roupa. A primeira que eu achei, eu me vesti porque não deu tempo. Não, planeja um dia antes. Engoma sua roupa, separa. Essa roupa, amanhã, eu vou servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, com todo o meu coração. Com toda a minha alma, com toda a minha força. Amém? Amo vocês, vocês me amam? Aleluia. Vamos louvar ao Senhor e já vem encerrando. Em nome de Jesus. Amém? Cante de novo que tudo é para você.